Olá, queridos estudantes, eu sou a professora Thaísa, da área de Ciências da Natureza, e hoje eu vim aqui ajudar você a se preparar para a prova SAEB 2021, que esse ano terá como novidade o componente da área de Ciências da Natureza. Então vamos à questão. Na questão de hoje nós vamos trabalhar o eixo cognitivo, vida e evolução, e o objeto do conhecimento sobre hereditariedade. Então vamos à questão. Na questão 31, localizem aí no material de vocês, diz o seguinte: hereditariedade é o sistema biológico de transmissão de certas características dos seres vivos entre gerações. Ou seja, muitas características humanas são hereditárias, quer dizer, são herdadas da mãe e do pai, e podem ser transmitidas aos descendentes caso tenham filhos. Um exemplo de característica hereditária é o albinismo. Uma pessoa com albinismo não produz melanina, que é o pigmento responsável pela cor da pele. Na questão 31 diz o seguinte: do casamento de João com Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, nasceu Júlia, que é albina. Surpresos com o nascimento da filha, questionaram se ela poderia ser mesmo filha do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que Júlia tenha nascido com albinismo? Bom, aqui na alternativa 1 diz o seguinte: azão, azão e azinho, azinho. Aqui na alternativa B diz assim: azão, azão e azão, azinho. Na alternativa C, azão, azinho e azão, azinho. E na alternativa D, azinho, azinho e azinho, azinho. Para resolver esse tipo de questão, nós precisamos de alguns conceitos básicos sobre hereditariedade, como por exemplo o conceito de gene, que é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Ou seja, no gene vão estar todas as informações necessárias para que nós herdamos características do nosso pai e da nossa mãe. O gene, ele pode ser dominante ou recessivo. O gene dominante, ele sempre será representado por uma letra maiúscula, que aqui eu exemplifiquei para vocês com a letra A, que nós vamos chamar de azão. Já o gene recessivo, ele sempre será representado por uma letra minúscula, que nós vamos chamar de azinho. E o gene dominante, ele é assim denominado, pois ele se sobressai em relação ao gene recessivo, ou seja, é ele quem irá aparecer. Por exemplo, digamos que você tenha pai de olhos azuis e mãe de olhos castanhos. A probabilidade de que você tenha nascido com os olhos castanhos é muito maior do que com os olhos azuis. Isso porque a cor de olhos castanhos é dominante e a cor de olhos azuis é recessiva. Então, a cor que se sobressai seria a de olhos castanhos. Mas isso não quer dizer que você não possa ter nascido com os olhos azuis, apenas que é uma probabilidade um pouco menor. Então, no comando da nossa questão diz o seguinte, que a Júlia tem os pais para o caráter de pigmentação da pele normal, porém ela nasceu albina. O que isso quer dizer? O caráter para a pigmentação da pele normal é uma característica dominante. Já o albinismo é uma característica recessiva. Isso acontece porque o gene dominante ele não necessita estar aos pares para que ele se manifeste. Já o gene recessivo, sim. Como assim? Nós herdamos um gene do nosso pai e um gene da nossa mãe. E esse gene pode ser dominante ou recessivo. O comando da nossa questão diz que os pais de Júlia têm o caráter para a pigmentação da pele normal, que é uma característica dominante, porém Júlia nasceu com albinismo, que é uma característica recessiva. Então, digamos que Júlia tenha herdado um gene dominante do pai e um gene dominante da mãe. Ela teria o caráter para a pigmentação da pele normal. E se Júlia tivesse recebido um gene dominante do pai ou da mãe e um gene recessivo do pai ou da mãe, ainda assim ela teria o caráter para a pigmentação da pele normal, porque o gene dominante ele não necessita estar aos pares para que ele se manifeste. Mesmo que ele esteja sozinho, ele se manifesta em relação ao gene recessivo, então é como se o gene recessivo ele ficasse oculto. Porém, o albinismo, que é uma característica recessiva, para que ela se manifeste, necessita que esteja aos pares. Então, seria necessário que Júlia tivesse recebido um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe. Então, com isso, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a letra A, que diz que o pai ou a mãe de Júlia teria o gene azão-azão
e azão azinho. Nós já vimos que o pai e a mãe de Júlia, eles têm o caráter para pigmentação da pele normal e a característica azinho é recessiva. Então, digamos que o pai ou a mãe teria o albinismo, que não é o que a nossa questão diz. E aqui na letra D diz assim, que eles teriam o genótipo azinho e azinho. Esse tipo de genótipo é para pessoas que têm albinismo. Na nossa questão já disse que eles possuem o caráter normal. Então, aqui a gente já consegue eliminar a letra A e a letra D. Então, ao fazer o cruzamento do genótipo do pai e do genótipo da mãe, ou seja, o código genético, o componente genético desses pais, a única possibilidade de que Júlia tenha nascido com albinismo é se a mãe tivesse o genótipo azão-azinho e o pai azão-azinho. Porque ao fazer o cruzamento, nós teríamos as seguintes informações, acompanhem aqui comigo. A Júlia receberia um gene dominante da mãe e um gene dominante do pai, o que daria a ela a característica de pele normal. Um gene dominante da mãe e um gene recessivo do pai, ainda assim teria a pele normal. Um gene recessivo da mãe e um gene dominante do pai. Por ter esse gene dominante, ela teria a característica de pele normal. Só que aqui no final a gente observa que ela poderia receber um gene recessivo da mãe e um gene recessivo do pai, o que daria a ela a característica do albinismo. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que o único genótipo que os pais de Júlia poderiam ter para que ela nascesse com albinismo é o que está na alternativa C, que diz azão-azinho. Bom, então é isso, galera. Sigam firmes nos estudos e até o nosso próximo vídeo.